Durante jantar em São Paulo, na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro prometeu intensificar os esforços pela vacinação em massa no Brasil. E para falar sobre esse encontro e os atuais desafios do país na luta contra o coronavírus, gentilmente nos atende o presidente do Instituto Coalizão Saúde e do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Dr. Cláudio Lotenberg, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Como vai? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Doutor, essa sinalização, aliás, não só essa sinalização, mas lá atrás, com a troca do ministro da Saúde, o senhor recentemente, quando falou conosco, o senhor falou da necessidade da vacinação em massa. Essa sinalização do presidente da República é importante até que ponto o senhor acredita que isso realmente vai acontecer, mesmo com a escassez das vacinas do Brasil? Veja, nós sabemos que todo o processo de vacinação do Brasil está atrasado por inúmeras razões. E uma delas é a própria obtenção das vacinas no mercado internacional. O envolvimento do presidente tem um papel emblemático. Primeiro, como uma referência, um exemplo para a sociedade como um todo. Se ele apoia a vacinação, logicamente que os cidadãos, em função da sua popularidade, da sua posição institucional, acabam sendo convidados e estimulados a participar. E, além disso, no âmbito da obtenção das vacinas, nós temos que buscar um aprimoramento do relacionamento com os países produtores de vacinas, com países que têm um excedente. E o envolvimento direto dele pode ajudar nesse sentido. Portanto, eu acho que é um avanço para um papel que a liderança constituída do país precisa, para que, de fato, a gente possa ter um processo de vacinação que faça frente ao desafio de atender mais de 220 milhões de pessoas. Doutor Cláudio, agora aos nossos comentaristas. José Maria Trindade, a sua pergunta, Zé. Pois não, muito bom dia, doutor Lotenberg. A minha pergunta é sobre as vacinas. Existe já um bom número de vacinados? Há em andamento essa experiência boa de Franca? Qual é a sua posição sobre vacinas? O senhor acha que as vacinas estão mesmo acima de qualquer suspeita ou elas estão ainda, vamos dizer, inseguras em alguns pontos? Veja, eu acho que as vacinas estão seguras. Hoje mesmo, se vocês olharem os diferentes jornais, até certo questionamento que havia a respeito de uma delas no continente europeu já foi dirimido. A dúvida que existia a respeito da sua segurança. Para mim é patente que as vacinas elas têm um papel fundamental. Aliás, várias delas feitas, cada uma delas em cima de um princípio. Algumas são feitas por vírus atenuado, outras são feitas por partículas de vírus, outras agem através de RNA, enfim. E fora as outras que estão aí sendo pesquisadas. Então, a gente vai ter aí uma perspectiva muito boa se soubermos trabalhar na obtenção das vacinas. Aliás, até existe a perspectiva de que a gente possa produzir algo aqui no nosso país. Na minha leitura, na minha opinião, nós temos um cenário bastante seguro que confere a capacidade de trabalharmos junto à sociedade maior, junto à comunidade, para sensibilizá-la a tomar as vacinas. Basta ter vacina disponível. Pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, doutor Lotenberg. Pois é, né? Pegando um gancho nisso, a França e a Alemanha tem uma rejeição grande de parte da população, algo como 1/3 não queria tomar a vacina. Isso, obviamente, não é uma influência do Bolsonaro. E em países vizinhos nós temos a Argentina, que tem políticas muito restritivas e mesmo assim uma taxa de óbito bem elevada por habitante. O Chile, que vacinou muito mais, até porque é muito menor, mas está com um problema de contágio elevado. E aqui nos Estados Unidos, perto, tem o Texas, que abriu tudo, tem 16% da população vacinada, a segunda dose, e mesmo assim continua com queda de óbitos e tudo mais. Foi discutido nesse jantar, doutor, o grau de politização nessa pandemia, a postura da imprensa em algum sentido e quanto que isso está influenciando nos debates? Olha, não foi discutido. O jantar transcorreu com absoluta cordialidade, que, aliás, é como deve ser qualquer jantar que envolva o relacionamento entre partes. O presidente foi legitimamente eleito dentro de uma...
Tivemos um probleminha no contato com o Dr. Cláudio Lotenberg. A gente vai fazer a ligação, refazer o contato com a imagem também. Lembrando que ele esteve no jantar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros empresários aqui em São Paulo. Nessa discussão, falando sobre a necessidade de se ampliar a vacinação aqui no país e a discussão também sobre a possibilidade da compra de vacinas pela iniciativa privada. O Congresso Nacional discute projetos nesse sentido. Na Câmara, um projeto já foi aprovado e agora a discussão está sendo feita no âmbito do Senado da República para tentar favorecer a compra por empresas. No entanto, vale lembrar que os laboratórios já deixaram claro que, por enquanto, não vão vender vacinas para as empresas. A prioridade é fornecer vacinas para o setor público, não só o governo federal, o Ministério da Saúde, mas também os estados que têm direito, por meio de uma decisão até do Supremo, de negociar diretamente com essas empresas a compra de vacinas. Dr. Cláudio Lotenberg, o senhor quer continuar respondendo, por gentileza? Sim, desculpe. Seguindo a pergunta do Constantino, o que eu tenho para dizer é que não houve qualquer tipo de debate a respeito dessa visão de politização. O jantar transcorreu com muita educação. Aliás, quem aceita participar de um evento dessa natureza está lá com o senso de querer colaborar, dentro de uma cordialidade, dentro de uma postura propositiva, educada, proativa. Não há que existir concordância entre as partes, há que existir diálogo na busca de um consenso, que é, na verdade, o que faz parte de relação entre pessoas de bem comum. O presidente tem um papel muito importante e eu acho que existe aqui o papel dos governadores, mas eu sou obrigado a concordar, não foi abordado isso durante o jantar. Mas eu vejo que uma das coisas que trouxe um prejuízo muito grande para todo o cenário da pandemia foi a politização de ambas as partes. Eu acho que nós devíamos ter nos focado em questões estruturantes, em aspectos técnicos e tentar encontrar soluções que fossem importantes para os cidadãos. Quando a gente discute as pessoas e não discute os processos, quando a gente não discute as estratégias, eu acho que quem paga o preço disso é a sociedade, é o que está acontecendo. Sim, e o Thiago Berrais comentou agora há pouco, Dr. Lotenberg, a discussão, a polêmica com relação à rede privada poder comprar vacinas. Como o senhor vê essa discussão? Acha que poderia ser uma boa? E agora também uma outra informação que vem se juntar a essa história, o fato de laboratórios poderem não estar querendo vender, mesmo que fosse autorizado para empresas. Olha, a vacina não é privada nem pública. A vacina é importante para os cidadãos. Eu sou favorável a todas as mecânicas que possam patrocinar um acesso maior às vacinas. Eu fui secretário de governo há muitos anos atrás, mas nós sabemos as dificuldades que o Estado tem muitas vezes no perfil de negociação, na flexibilização, todo aspecto regulatório, aliás, que é muito próprio, é importante, há que existir toda essa transparência, mas na estrutura do Estado ela é mais lenta. Quando o privado entra, ele pode acelerar isso. Isso não significa que o privado vai interromper ou vai inverter a ordem de priorização. Pelo contrário, ele deve respeitar isso. Mas ele pode ser um grande facilitador. Aliás, grande parte do Sistema Único de Saúde, ele hoje já funciona com a participação do privado. Basta ver as organizações sociais, basta ver o número de leitos que estão a serviço do SUS, e mais de 65% deles são leitos privados. Então, essa discussão, uma discussão que, ao meu ver, é muito ideológica, ela tem preocupações de natureza ética que são legítimas, mas elas não podem atrasar o processo de vacinação. Portanto, eu sou favorável a isso. Eu acho que o setor privado deveria participar conjuntamente, lógico, dentro de regras claras, com transparência, mas ele não pode ficar fora. Por quê? Porque estando fora, ele não está ajudando. Estando dentro, ele irá ajudar. Doutor, para fechar a nossa conversa, o senhor trabalha no Hospital Albert Einstein. Como é que está a situação da UTI, das UTIs no hospital? Nas últimas semanas, caiu já a internação? Qual que é a situação nesse momento? Olha, a situação ainda é delicada, porque, muito embora nós temos observado uma pequena retração, ainda a taxa de ocupação do hospital ela é bastante expressiva comparada aos tempos normais. O que eu posso dizer é que a gente não pode relaxar. Veja, eu não estou discutindo aqui lockdown, não estou discutindo isolamento, estou simplesmente discutindo aquilo que a ciência aponta.
nós temos que usar máscaras, nós temos que até usar luvas, nós temos que usar álcool gel, nós temos que tentar manter um certo distanciamento e trabalhar incessantemente pela questão de vacinação. O tempo não é um tempo para que a gente possa relaxar. Pelo contrário, mesmo quando vier a vacinação, a sociedade vai ter que ficar atenta durante um grande período, porque até que a gente normalize as condições daquilo que a gente chamava de normalidade, ou que possamos construir uma nova normalidade, ainda vai demandar um grande tempo, do Brasil e fora do Brasil. Dr. Cláudio Lotenberg, do Hospital Israelita Albert Einstein, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Um grande abraço, é um prazer estar com vocês. Prazer é nosso.